A mentira surgiu junto com o ser humano. Os dois não se desgrudam em nenhum momento. Você sabe do que estamos falando, né? Todo mundo mente em alguma esfera da vida, das menos importantes até aquelas que podem mudar o rumo de tudo. Algumas dessas realmente alteraram o curso do nosso planeta para sempre. E você conhecerá algumas delas agora. Veja 5 documentos falsos que mudaram o mundo. Eu sou a Thalita Flores e você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Número 5. Carta de Lentulus. Você deve saber, graças ao nosso canal, que Jesus não tem aquela imagem retratada em filmes, cartazes e afins. Ele era de uma região onde as pessoas predominantemente eram pardas ou negras. A imagem de um Jesus branco, cabeludo e barbudo surgiu depois da publicação de uma carta em 1474, supostamente escrita por Publius Lentulus, um governador das Terras Sagradas. Aí é que entra o problema. Não há registro histórico nenhum da existência desse tal de Lentulus. Os romanos e os habitantes da região nunca ficaram sob o comando de tal. Mesmo assim, essa imagem de Jesus é a mais aceita e usada até hoje. Número 4. Urânio Yellow Cake. Algumas teorias da conspiração que dificilmente engolimos. Vemos sucintamente que aquilo ali é história para boi dormir. Esse é exatamente o caso de Urânio Yellow Cake. Uma história inventada pela agência de inteligência da Itália que alegava que o Iraque estava em negociações com o Níger para conseguir o material a fim de fabricar armas nucleares. Nada disso foi comprovado e o documento foi desmascarado não muito tempo depois. Mas adivinhe só, esse mesmo documento, comprovadamente falso, foi usado como álibi americano na guerra contra o país asiático. O governo Bush o anexou à declaração de guerra. O resto você já sabe. O mundo deu uma bela de uma sacudida, muito por conta de uma mentira deslavada. Número 3. Infection. Nunca saberemos tudo que envolveu a Guerra Fria. O acontecimento é tão cercado de pequenos mistérios, de minúsculas ações, que é difícil mensurar os efeitos dele em nosso mundo moderno. Um desses eventos que passaram despercebidos foi a publicação de um documento chamado Infection. Foi escrito em um jornal indiano por um cientista americano, Jacob Segal, que o vírus da AIDS teria sido criado pelos Estados Unidos para um caso de guerra biológica e ainda que eles teriam testado em prisioneiros homossexuais. Mas essa tese logo foi descartada. Foi descoberto que tanto o cientista quanto o jornal estavam sob o comando do poder soviético. Esse plano teve um efeito muito grande no povo da terra do Tio Sam. Cerca de 1/5 da população acredita que isso é verdade. Então você deve imaginar como essas pessoas enxergam os gays, certo? Número 2. Carta de Zinoviev. No rastro do caso recente que envolveu a Rússia e a Inglaterra, o envenenamento de um antigo agente soviético, trazemos a Carta de Zinoviev, mais um incidente diplomático envolvendo as duas potências. Esse documento foi publicado em 1924 e replicado em jornais britânicos. Ele teria sido escrito pelo mandatário da Internacional Comunista, Grigori Zinoviev, e convocava o Partido Comunista Inglês a iniciar uma revolução aos moldes do que aconteceu em terras russas em 1917. Tudo isso por conta das eleições que estavam prestes a acontecer. O poder socialista que havia ascendido por lá não vingou. Recebeu pouco apoio do Congresso e acabou minguando. O documento teria sido escrito por uma cúpula soviética que nunca foi revelada. A ação teve consequências. Após a escolha de um poder mais alinhado à direita, as relações comerciais entre os países foram cortadas. Número 1. Protocolos dos Sábios de Sião. Sião é um lugar que fica pertinho ali de Jerusalém. Seu nome e seu significado estão intrinsecamente ligados ao judaísmo. Portanto, já deu para entender, né?
Esse documento foi escrito por alguém que alegava ou tentava alegar que os judeus eram uma ameaça grande. E funcionou muito bem. Com um discurso antissemita baseado em algumas sátiras, o livro tinha uma composição estranha. O conteúdo foi falsificado para informar que os judeus possuíam um plano de dominação invejável. O livro falso foi usado pelas piores pessoas possíveis para justificar o preconceito e ódio com os adoradores da Torá. Hitler, inclusive, usou o livro como base para exterminar o povo naquilo que ficou conhecido como o Holocausto. Você conheceu as maiores mentiras do mundo. Então você pode dizer qual é a mentira que você mais usa? Comente aqui embaixo, tá bom? Eu fico esperando você no próximo vídeo. Tchau!